capítulo 6, Velho Testamento. É uma palavra que eu gosto muito, eu aprendo muito com Gideão, né? E vamos ver o que o Senhor vai nos ensinar essa noite através deste servo de Deus, né? Que teve vitória nas tribulações no passado. E assim nós vamos ter hoje também, né? Amém. Se nós confiarmos no Senhor. Eu queria dizer para vocês que o tema da mensagem de hoje seria: a nossa confiança tem que estar no Senhor e não no nosso braço forte. Amém? Amém? Então diz assim, pode começar. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Prestem bem atenção, eles fizeram o que? Mal aos olhos do Senhor, né? Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Preste bem atenção, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os amalequitas simbolizam os inimigos de Deus. Então, toda vez que Israel estava fora da palavra, fora da presença do Senhor, fazendo aquilo que não agradava o Senhor, Deus permitiu o inimigo ir lá e sacar, né? E saquear o que era de Israel. Amém? Amém. E a Bíblia diz aqui: acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Já pensou que coisa triste, hein? Quando eles saqueavam, não deixavam boi, nem ovelha, nada. Que tristeza, quer dizer, eles ficavam ali o tempo todo semeando, aí vinham os inimigos e roubavam, destruía tudo aquilo que eles faziam, né? Naquele período, todo o sustento deles. Versículo 5: pois vinham com seu gado, suas tendas, como uma nuvem de gafanhoto. Eram tantos que não se podiam contar, nem a ele, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que os filhos de Israel fizeram? Nossa vitória vem daí. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa do servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Por que estava acontecendo isso com Israel? Porque eles estavam adorando outros deuses. Amém? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiézer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. Então o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Oh, glória. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, então por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. O que o Senhor falou aqui para ele? Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Outra pessoa, lê para mim essa tradução. Grave bem. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Podeis assentar. Porquanto, oh glória, eu hei de ser contigo, né? Esse é o segredo da nossa
vitória. Olha, eu estou toda arrepiada, Jesus. Glória a Deus. Esse é o segredo. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, nós estamos passando por lutas e tribulações, assim como o povo de Israel, porque nós somos o Israel de Deus hoje, né? Então, muitas vezes nós não entendemos o porquê que muitas vezes a gente passa tanta luta, tanta tribulação, né? Então, eu queria pedir para poder abaixar um pouquinho essa música, perdão, irmãos, entendeu? Porque eu vou pregar sem microfone. Então, o que acontece? Muitas vezes, irmãos, nós, quando estamos passando por algum processo na nossa vida, nós temos que entender o porquê, temos que orar, clamar e buscar do Senhor uma resposta, o que Ele está querendo nos ensinar através daquela luta, daquela tribulação que a gente está passando. Nós vemos aqui que Israel estava desviado do caminho do Senhor, olha, nação eleita, escolhida, com várias experiências, mas o que o pai de Gideão fez? Se você for ler todo o capítulo, ele levantou um altar de adoração a Baal. Olha que coisa, hein? Um povo que já teve experiência com Deus, levantou um altar de adoração a Baal. Aquilo foi uma afronta para o Senhor, de maneira que Deus estava permitindo o quê? Os inimigos de Israel chegar ali e saquear toda a colheita de Israel. Então, muitas vezes nós estamos passando por lutas e tribulações por causa de pequenas brechas. Muitas vezes nós levantamos altares na nossa vida, às vezes nem percebemos, de coisas que estão desagradando a Deus. E muitas vezes é naquelas pequenas coisas que não agradam a Deus, que os inimigos vão ceifando a tua vida. Quer um exemplo? A pornografia é um altar que você pode levantar, né, na sua casa. O que você está assistindo, por exemplo, na televisão, o tipo de filme que você coloca na tua casa. Outro dia eu estava ministrando com uma jovem que ama filme de terror. Gente, uma pessoa que gosta de um filme de terror, o que ela vai receber ali? Demônios. Aí ela vai ter perturbação, não consegue dormir direito, começa a ter tribulação, opressão, porque a presença do Espírito Santo vai se afastando. O Espírito Santo vive dentro de nós, mas dependendo das nossas atitudes, ele começa a se afastar. Quando você está ligado com o Senhor, você sente a presença do Espírito Santo. Quando você vai se afastando das coisas de Deus, vai desanimando, né, para orar, para jejuar, para buscar, para se santificar, né, para deixar aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes nós cristãos, nós temos que ter cuidado, porque o povo de Israel era um povo conhecedor. Mas o que eles fizeram? Eles levantaram um altar para Baal. Eles estavam adorando a Baal no lugar do Senhor. Então, muitas vezes nós levantamos altares na nossa vida e não percebemos que vem consequências. Por quê? São certas amizades que às vezes a gente se envolve, certos lugares que às vezes você pode ir que não está agradando o Senhor. São tantas coisas que o Espírito Santo vai falando, às vezes são palavras que saem da nossa boca, né? Uma palavra torpe. Palavra, quantos crentes eu conheço que quando está irado, mas vai para aquele lugar e faz, acontece, por aí eu não preciso repetir, né? Então assim, o Espírito Santo, quando anda lá, o açúcar, canta lá, maia, quando ele entra na nossa vida, ele vai começando a moldar o nosso caráter. Amém. Eu mesma, eu sou uma pessoa temperamental, eu sou sanguínea. Então o Espírito Santo tem trabalhado em mim. Vocês acham que é fácil? Tem hora que eu tenho vontade de descascar o abacaxi. E Jesus fala, fica calada, perdoa, ora por aquele que te persegue. Não é fácil não. Quem me conhece aqui sabe que eu sou meio sanguínea. Então Jesus levanta os sanguíneos, ele levantou o apóstolo Paulo, né? Mas por quê? Porque os sanguíneos, eles têm esse lado assim, às vezes um estupim mais curto, mas eles não são preguiçosos. Se eles tiverem que fazer a obra da vida por Jesus, pelo Evangelho, eles dão, né? Então assim, o que acontece? Cada um de nós temos um lado a trabalhar em nós. E muitas vezes vai ser naquilo ali que o Espírito Santo vai falar com você. Às vezes você é fleumático, né? Aí Jesus vai trabalhar em você, como fleumático você é mais tranquilo, você
o quê, mas guarda mágoa, né? Um fala o que pensa, mas deixa guardado lá, e aquilo ali vai criando problemas para a tua vida. Porque também tem uma coisa, a Bíblia fala que quando você coloca a palavra para fora, com alguém para desabafar, aquilo ali te cura. A Zenaide, que é psicóloga, ela sabe disso. A palavra, quando você confessa, a Bíblia até diz, você alcança misericórdia. Então você tem que confessar o teu pecado primeiro para Deus e às vezes para uma pessoa de confiança, né? Você não pode confessar para cada pessoa, você tem que ter uma pessoa de confiança na sua vida, né? Por exemplo, sua mãe, né? Uma amiga mais chegada, sua líder, né? Você tem que ter alguém para você, às vezes, confessar, e hoje eu não estou bem, ora por mim, né? Ou até o próprio Senhor, quando você não tem ninguém, o próprio Senhor. Então nós vemos aqui na história de Gideão, que quando Israel estava passando por aquele processo, o que eles fizeram? Chegou uma hora que eles falaram, não dá mais. É aquela chamada que muitas vezes você recebe, que eu recebo de Deus e fala, vai que eu vou te usar, igual o Senhor usou aqui a irmã Brenda, vai que eu vou te usar ali naquele meio, vai que eu vou te usar com aquele povo, vai que eu vou te usar nessa vizinhança, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua casa, no meio da tua família, onde você estiver, vai. Amém. E é assim que o Senhor faz, Ele nos levanta para nos usar onde a gente estiver. Nós somos missionários do Senhor da última hora. E você não precisa ser consagrado na igreja, ser um pastor, fazer missão, não. Às vezes uma palavra que você dá para uma pessoa do seu lado, um amigo, uma amiga, um ente querido, uma pessoa como ontem, que a diaconisa Érica colocou no grupo que está querendo se suicidar. Quantos estão? Sabe o que é isso? Por causa de rejeição. Que às vezes a pessoa se sente tão rejeitada que o diabo começa a colocar na cabeça dela, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, e por aí começa a trabalhar. Então a pessoa precisa ter o quê? Um acompanhamento, precisa receber uma palavra, ter um acompanhamento, e às vezes Deus permite isso para que os familiares possam dar atenção, porque senão o diabo coloca e a pessoa se suicida mesmo. Tem que ter um acompanhamento, né? Então, irmãos, o que acontece? A primeira coisa que o Senhor falou para ele, o quê? Derruba o altar de Baal. Olha o que Gideão fez. Ele arriscou a própria vida como Esther, lá no meio dos irmãos, porque eles estavam adorando a Baal. Mas para que Jesus desse, para que o Senhor, né, Deus, desse vitória para ele ali contra os amalequitas, contra aqueles inimigos, em primeiro lugar ele tinha que derrubar Baal, e Baal era o Deus do pai dele, era o Deus deles ali. Sabe o que ele fez? Ele fez isso à noite, Deus deu estratégia para ele, ele foi lá, derrubou o altar à noite, limpou tudo, levantou ali uma oferta ao Senhor. Quando eles acordaram de manhã, que eles viram, vamos matar Gideão, vamos matar Gideão. Aí o pai mesmo de Gideão falou, não, se Baal é Deus, deixa que ele se defenda. Ali eles viram que Baal não era Deus coisa nenhuma, que ele foi derrubado ali, e nada aconteceu. Então muitas vezes é isso que acontece na nossa vida, nós temos que derrubar os altares. Amém. Que muitas vezes nós temos levantado e que estão impedindo a bênção do Senhor na sua vida, na minha vida. Tem alguns altares que a gente levanta, como eu falei aqui no princípio. Então você tem que ver, às vezes é o altar da preguiça, se você não quer orar, não quer levantar de madrugada, né? Às vezes, como é que você quer bênção se você não paga o preço de nenhuma forma? Vir só uma vez na igreja é pouco, nós temos que ter um altar de adoração dia a dia diante do Senhor, né? Então são tantas coisas que o Espírito Santo vai falando para você, olha, leva a tua mente cativa a mim, deixa de ver tal coisa, deixa de ir em determinados lugares. Você pode ter seu lazer? Pode, né? O Senhor não importa de você ir em determinados lugares, ter um prazer, ter um lazer, né? Mas que você saiba onde você vai, com quem você está, né? Qual filme que você pode assistir, né? Qual novela. Você tem que saber, você tem que selecionar certas amizades, porque infelizmente, irmãos, a contaminação está muito grande, e se você se deixar levar pelos altares, você vai ser acabar sendo levado para o mundo. Então muitas vezes, para você receber a vitória, você vai ter que obedecer o Senhor,
na direção que Ele vai te dar. E muitas vezes você vai ter que arriscar a tua própria vida. Por quê? Porque muitos não vão entender. Ah, mas aquela menina é tão estranha, né? Aquela moça ali, né? Não fala com a gente, né? Não vai a qualquer lugar. Isso acontece muito comigo no meu trabalho. No meu trabalho eu estou sendo perseguida porque eles só vivem quase toda semana, é uma farra, é para barzinho, é não sei para onde, aniversário, festa junina agora, fizeram aquela festa junina. O que eu vou fazer lá naquele meio? Entendeu? Porque eu sei que lá eles vão estar bebendo. Não é porque eu sou careta, não. Se eu for, eu só gosto de ir em certo lugar para comer, né? Então, assim, o que eu vou fazer lá naquele meio? O povo está dançando forró, né? Eu já sou uma conhecedora, né? Tem uma chamada de Deus. O que eu vou fazer ali? O povo bebendo, né? Falando só besteira, só fala a palavra toda. Então eu vou sair fora, vou sair fora. De uma tal maneira que eles já estão assim, poxa, a Verônica não vai. Eu falei, não, faz assim, o dia que vocês fizerem alguma coisa assim, sábado, domingo à tarde, eu vou saindo. Por quê? Porque eu aprendo muito com o Salmo 1, que a Bíblia fala do Salmo 1, que você não deve estar ali no meio, né, assentado ali no meio dos escarnecedores. Porque senão daqui a pouco o que vai acontecer? Você vai estar falando igual eles. Você vai estar pensando igual eles. Ah, quer saber de uma coisa? Isso não é pecado mesmo não, né? Vou tomar um pouquinho de uma bebidinha aqui, né? Daqui a pouco você está falando palavrão igual eles falam, está crendo igual eles creem, e por aí o cristão vai se enveredando pelas coisas do mundo. Então, gente, a gente vê aqui que em primeiro lugar o Senhor mandou Gideão, né, destruir o altar. Ele foi lá e destruiu, mas mesmo assim ele não ficou satisfeito. Depois disso, o que ele fez? Ah, Senhor, eu vou fazer prova contigo. Se é tu que está me chamando mesmo para essa obra, eu vou fazer 3 provas contigo. Que tu tenha misericórdia de mim, em outras palavras. Não fique triste comigo, mas eu quero. Então, quando você quer algo de Deus, que Deus está te chamando para fazer algo, quando você está se separando do mundo, está se separando do pecado, eu estou pregando aqui porque todos aqui já são cristãos, né? Então, eu já posso pregar no nível, né, de maturidade. Se aqui tivesse alguém que não fosse cristão, a pregação seria outra. Então, o que eu quero dizer? Se você já é um cristão, conhecedor, já tem experiência com Jesus, já tem experiência com o Espírito Santo, sabe que Jesus tem uma chamada na tua vida, sabe que o Senhor tem algo para realizar na tua vida, você vai ser diferente. A luz do Senhor vai brilhar sobre você. Você vai ser sal da terra. As pessoas não têm que olhar para você e dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai uma jovem. Até os rapazes que olhar para você solteira vai ter que olhar e dizer: nossa, aquela moça é diferente. Ela não é igual às mulheres do mundo. O namoro do Senhor, como eu já preguei aqui, ele é diferente. No mundo tudo é. Mas a moça de Deus, ela é diferente. Então, irmãos, por isso muitas vezes somos perseguidos, somos julgados. Mas quando nós agradamos o Senhor em primeiro lugar, a recompensa vem. Como veio na vida de Gideão, ele fez prova. O Senhor respondeu todas as provas dele. Eu não vou entrar aqui, senão vai ficar muito longa a palavra. Ele respondeu todas as provas dele. E depois, quando o Senhor respondeu todas as provas, qual foi a decisão de Gideão? Obedecer. Então, se o Senhor tem falado com você, se você tem renunciado o teu pecado, tem renunciado o mundo, tem se colocado na presença de Deus, você agora só se posicione para fazer aquilo que você quer. Igual eu estava falando com a bispa ontem. Olha, vem essas perseguições, mas eu tenho paz no meu coração, porque eu sei que eu estou agradando o Senhor. E aí, na hora da luta, eu posso chegar diante de Deus e falar como Ezequias: olha, Senhor, eu estive assim, 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 né? Peço perdão pelos meus pecados, claro, não sou perfeita, mas eu tenho crédito no canta lá mais no céu. Você tem que ter crédito no céu. Você tem que se aproximar diante de Deus, confiando no nome e no sangue de Jesus e sabendo: Pai, eu tenho procurado andar diante de Ti em santidade.
Eu tenho procurado te buscar, eu tenho procurado fazer a tua vontade. Por isso eu reivindico isso e isso para a minha vida. Foi o que Gideão fez. Assim que ele fechou a brecha, assim que ele fez as provas que Deus falou com ele, opa, agora já posso ir para a guerra. Você não pode ir para uma guerra com brecha, porque senão o inimigo vai te destruir. Você tem que fechar todas as brechas que você tem dado para o inimigo. Amém? Amém. E depois, nós sabemos o que aconteceu. O Gideão chamou o povo já tinha visto que Baal não estava mesmo por nada, o povo se voltou para o Senhor, e ali Gideão levantou o próprio povo dele para ir contra os midianitas. Nós sabemos que eles começaram com um número de 32 mil, e o Senhor falou, tá muito. Aí falou, os medrosos, e quem estava com medo, volte. Olha só, por isso que nós não podemos ser medrosos. Se a tua força, a tua confiança está no Senhor, você não pode ter medo. Porque mais de 365 vezes na Bíblia, o Senhor fala, não temas. Porque o diabo tenta minar a nossa fé no dia a dia. Por isso que a nossa luta é aqui, ó. Você muitas vezes tem que falar com você mesmo. Você tem que lutar contra o diabo e contra você mesmo. Não temas. Está repreendido esse pensamento. O Senhor está comigo. A vitória vem do Senhor. Igual muitas vezes a gente ouvindo aqui o testemunho da pastora Zenaide. Quantos pensamentos vieram? Já pensou a hora que você recebe uma notícia? Quando você recebe uma notícia triste, o inimigo tenta de todas as formas. Mas se você estiver alicerçado no Senhor, na palavra de Deus, mas você tem que lutar muitas vezes contra você mesmo. É se levantar e falar, o Senhor está comigo. Amém. Satanás sai, arreda. Amém. Arreda, porque o Senhor está comigo. Eu vou ter vitória. Não tenho dúvida, não tenho medo. E jogar fora o medo do teu coração. E o Senhor queria mostrar a grandeza dele. Decanta lá mais o poder dele ali naquela luta. Quem sabe que você que está aqui nessa noite, Jesus está querendo mostrar o poder dele na tua vida. Amém. E ele vai dizer, olha, tira o medo do coração. Tira o medo porque eu sou Deus. Aleluia. Tira o medo do teu coração. Tira a covardia, tira o medo. E os 32 mil, ficou 10 mil. Dos 10 mil, o Senhor ainda falou, é muito, eu preciso mostrar a minha glória. Amém. Então, muitas vezes, Deus quer mostrar a glória dele na nossa vida, com aquilo que você tem, na tua pequena força. O Senhor, Ele quer te mostrar que não é o teu dinheiro, não é o teu carro, não é o teu trabalho, né? Não é o governo, não é nada disso que vai te dar vitória. Mas é o Senhor, é a tua confiança no Senhor. Amém? Amém? E de 10 mil, como todos sabem, o Senhor mandou Gideão ali, não, vai, pede para eles ir ali na água. Da maneira que eles beberem a água, eu vou saber. Dos 10 mil, só sobraram 300. Aí é com esses mesmo. Por quê? Porque o Senhor queria que a glória fosse dele e não do homem. Se fosse aqueles 32 mil, aqueles 10 mil, dizer, não, foi na nossa força, foi no nosso braço, nós vencemos. E muitas vezes, na hora da nossa luta, nós temos que saber que a nossa vitória, ela vem do Senhor, não é do homem, da mulher, não é da tua situação, não. Não é do teu patrão, não é do juiz, do advogado, ela é do Senhor. É o Senhor que vai mover o coração do homem, da mulher, do juiz, do advogado, do teu patrão. Vai fazer você achar graça e vai te dar vitória, mas é o Senhor. É o Senhor que vai te dar vitória. E ali com aqueles 300 homens, o Senhor deu estratégia para Gideão com aquilo que eles tinham. O que eles tinham? Tochas acesas, eles tinham cântaros e a buzina. Olha, coisa tão simples, né? Mais uma estratégia Deus deu para eles. Vai ali e cerca teus inimigos à noite, ó. Então, muitas vezes, Deus vai te dar estratégia de como você vencer aquele inimigo que está te perturbando. Da saúde, na tua vida sentimental, na tua vida profissional, na tua vida financeira, no teu casamento, com teus filhos, seja qual for o problema que você está enfrentando, o Senhor vai te dar estratégias ali, como deu a Gideão. E ali o que aconteceu? Ele foi à noite ali
começou a tocar as buzinas, aquilo ali confundiu os inimigos. Quem sabe que o Senhor vai confundir teus inimigos nessa noite. É só você confiar nele, só você se posicionar e falar: Senhor, eis-me aqui. Esse problema, essa luta que eu estou passando, quem vai me dar a vitória é o Senhor. Amém. E não importa da maneira que a vitória vai vir, mas é o Senhor que vai agir. Ele vai confundir teus inimigos como confundiu os inimigos de Gideão. Ele vai tirar as pedras, vai tirar os impedimentos, vai tirar aquilo que está impedindo e vai trazer a vitória quando você menos esperar. Quando você descansar o teu coração e dizer: Senhor, a minha a minha confiança está no Senhor. Amém. E todos nós sabemos o que aconteceu. Eles tocaram a buzina, os cântaros vazios começaram a gritar pelo Senhor e por Gideão. Os inimigos ficaram desesperados, apavorados, correndo para tudo quanto é lugar, e eles foram lá e mataram, destruíram os inimigos. Só 300 homens contra uma multidão. Por quê? Porque o Senhor permitiu, o Senhor permitiu aquilo ali. Mas por quê? Porque Deus era com Gideão. E assim o Senhor vai ser com a sua vida nessa noite. Se você se posicionar, se você colocar na brecha, se você derrubar os altares, aquilo que está impedindo a tua vitória, se você dizer: Senhor, eis-me aqui, faz de mim a tua vontade, me levanta, me coloca na posição que tu queres, Senhor. Amém. Se tu fizeres a obra da maneira que o Senhor quer, se tu clamares como o Senhor quer, muitas vezes a obra que o Senhor tem com você, às vezes não é nem para estar aqui na frente, mas é numa intercessão, é numa obra social. Eu não sei o que o Senhor quer de você. É um abraço que você precisa dar para alguém, é um evangelismo que você precisa estar ali ministrando com uma pessoa que não conhece Jesus, é numa rede social, quem sabe, né? Como eu sempre acredito que Deus usa ali a nossa diaconisa Denise. Olha que coisa linda aqui, ela é toda quietinha, mas lá Deus usa ela tanto para falar. E as pessoas têm muita admiração por ela. E às vezes na admiração, Jesus usa a gente para as pessoas, sabia? Eu me lembro que assim que eu era nova convertida, eu era muito bonita. E Jesus falou assim para mim: eu vou usar a tua beleza. E assim, eu vou usar a tua beleza, vou atrair muitos a mim e tu vai pregar minha palavra. Oh, glória a Deus. Então, quando eu me converti, aí em poucos dias eu fui para a Assembleia de Deus, da Assembleia eu fui para a Batista Central. Então eu aprendi muito com o pastor Vilarinho. O pastor Vilarinho, onde chegava, ele falava. Então, onde eu ia, irmãos, eu tinha aquele negócio. Hoje eu parei com isso, né? Tem que voltar. Onde eu ia, eu tinha que falar: Jesus, se a pessoa for para o inferno, meu Deus, lá naquele grande dia, tu vai me mostrar. Tu vai mostrar aquela pessoa do meu lado, aquele ali, aquele ali, aquele ali. Eu nunca falei de Jesus, nunca abri minha boca. Então, onde eu ia, eu tinha que falar, tinha que falar. Uma vez eu cheguei, eu estava com a bispa do lado, aí nós fomos evangelizar lá no Senado. Eu fui no senador. Menina, mas olha, eu nessa época eu estudava muito com a pastora Valnice, vocês conhecem, né? Eu pregava assim, na época assim, igual a ela assim. Fui lá nesse senador, eu destrinchei o plano de salvação para ele. Quando eu terminou, ele falou, ele aceitou Jesus e falou assim para mim: você não quer entrar na política, não? Entra na política porque você, menina, você tem um dom assim de falar que... Eu falei: não, isso é do Senhor, não tem chamada para política, não. Então, assim, porque isso foi um propósito que eu fiz com o Senhor, né? Porque como eu gosto de conversar, falei: Senhor, usa esse dom. Então Deus vai usar o seu dom do seu jeito. Se você é mais tímida, Deus já vai usar você de outra forma, numa oração, numa palavra, num abraço, numa obra social. O Senhor sabe como vai te usar, no louvor, né? Numa palavra, não sei, cada um tem um chamado. Mas o importante é que você se coloque diante de Deus para esse chamado. O importante é que você coloque diante de Deus e pense: a minha família precisa do Senhor. Eu tenho que falar de Jesus de alguma forma para eles. Que às vezes a obra que o Senhor tem com você é no meio da sua família. Então você tem sempre que se preocupar: pai, eles não podem morrer sem salvação. Nem que seja na última hora, eles têm que ser salvos.
igual a minha família, muito católica e gosta mesmo da farra. E quando eu ia lá para o meio deles, quando eu me converti e tal, e aceitei Jesus, o Senhor fez uma obra muito radical na minha vida. E eu falava: Senhor, nem que seja na última hora, para a honra e glória do Senhor, as minhas duas amigas morreram aceitando Jesus nas minhas mãos. Amém. O meu pai morreu, antes de morrer eu falava: Pai, pede perdão pelos seus pecados, Jesus vai te levar. Poucos dias o Senhor levou meu pai, mas ele fez oração de confissão comigo várias vezes. Minha mãe tem 1 ano e pouco, por isso que o Roberto veio morar comigo. Tem 1 ano, foi em março do ano passado. Eu falava: mãe, o Senhor vai levar a senhora, pede perdão pelos seus pecados, vamos aceitar Jesus. Toda vez que eu ia em Belo Horizonte, eu fazia oração de confissão com ela. Por quê, irmãos? Porque eu me preocupo até hoje com o restante da família lá. Senhor, de vez em quando eu jogo alguma coisa nos grupos, né? Eles, essa daí é uma crente. Não tem nada não, porque naquele grande dia o Senhor vai mostrar. Claro que você não pode ser uma crente, um cristão chato no seu trabalho, mas de vez em quando você tem que lançar uma semente. Por quê? Porque um dia o livro da vida vai ser aberto e o Senhor vai te mostrar as oportunidades que você teve, que você não falou nada. Então, irmãos, assim como o Senhor chamou a Gideão, Ele está nos chamando nessa noite, né, para nós nos posicionarmos diante dele, para a gente fechar as brechas, para a gente clamar a ele, para a gente buscar, crer, colocar nossa confiança no Senhor. Seja qual for a luta, qual for o problema que você estiver passando, creia que o seu Deus é o Deus do impossível, é um Deus de milagre, é um Deus que pode mudar toda essa situação que você está vivendo. É só você se colocar diante dele. Não confie no teu braço, não confie em você mesmo. É porque eu estudo, porque eu trabalho, é porque eu sou, porque nós não somos nada. O grande eu sou é Jesus. Amém. Né? Então você tem que confiar no grande eu sou, não é no teu braço, não é no braço do homem, da mulher, no teu trabalho, no teu chefe, no governo. Você tem que confiar no Senhor. Amém. Ele é o teu braço. Estão te perseguindo? Ore, coloca teus inimigos diante do Senhor, libera perdão e ora. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Está sendo injustiçado? Ore. Senhor, olha, eu entrego toda injustiça que eu estou passando, faz justiça por mim. E quando você menos esperar, geralmente Deus age quando a gente descansa e até esquece. O passar dos dias, dos meses, quando você vai ver, Deus está agindo, assim eu vou agir na raça Uricanta nessa noite. Eu que vou agir na vida de vocês, assim diz o Senhor. Eu vos chamei, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Para que decanta lamaia, para que tudo que pedis ao Pai em meu nome eu vou conceda. Assim diz o Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra. É a palavra que o Senhor traz nessa noite. Amém. Amém. Glória a Jesus.